Existe uma máquina que pesa mais de 10 toneladas, anda de rodas gigantes e ainda assim nunca foi projetada para ter o que todo carro no mundo considera essencial, que é a suspensão. Sem nenhuma mola, sem nenhum amortecedor, nada entre o eixo e o chassi além de um pedaço de aço. E o mais curioso é que isso não é um defeito, mas sim proposital. Porque se você colocasse suspensão de carro num trator, ele ficaria mais fraco, menos estável e em determinadas situações mais perigoso. Mas, para entender por que a engenharia mais avançada do mundo automotivo foi simplesmente descartada nesse tipo de máquina, primeiro você precisa entender o problema que a suspensão resolve, e é um problema muito mais sério do que conforto. Imagine um veículo completamente rígido, sem nenhuma suspensão, avançando sobre um terreno irregular. No instante em que uma roda encontra uma elevação, o processo é simples e brutal. Essa roda sobe e a roda na diagonal oposta perde o contato com o solo. Sem contato e sem peso. Sem peso, sem atrito, zero aderência. Duas rodas de 4 praticamente inúteis ao mesmo tempo. Agora acrescenta outro detalhe que a maioria das pessoas nunca percebeu. Quase todo veículo com tração usa diferenciais, mecanismos que permitem que as rodas girem em velocidades diferentes nas curvas. Isso é necessário porque, numa curva, a roda de fora percorre uma distância maior que a de dentro. Só que esse mecanismo tem um efeito colateral perigoso. No momento em que uma roda perde aderência, o diferencial manda toda a força para ela. E como ela não tem grip nenhum, simplesmente gira no vazio e girando cada vez mais rápido, enquanto a roda do outro lado, a que ainda tinha contato com o chão, fica completamente sem potência. O resultado é que até um veículo com tração nas 4 rodas pode ficar parado, travado, imóvel por causa de um obstáculo do tamanho de um tijolo. E se você tentar resolver isso apenas mantendo a velocidade, o problema muda de figura, porque sem nada para absorver o impacto, o próprio veículo é lançado para cima quando a roda finalmente reencontra o chão. Foi exatamente esse problema que a indústria automotiva passou décadas tentando resolver. Montar as rodas sobre braços articulados e usar molas para manter esses braços afastados da carroceria. Isso funciona, mas cria um novo problema quase tão grave quanto o primeiro. Porque um sistema de molas sozinho nunca para de se mexer. Um solavanco empurra a roda para cima e a mola devolve a força e empurra de volta para baixo. E a roda simplesmente sobe de novo e de novo. Em velocidades mais altas, esse ciclo pode se alimentar sozinho, criando um efeito de ressonância que destrói tanto a aderência quanto a estrutura do veículo. A resposta da engenharia foi adicionar mais um componente, que é o amortecedor, um dispositivo que não tem nenhuma função elegante, só resiste a um movimento. Quanto mais rápido algo tenta se mover dentro dele, mais força ele aplica contra esse movimento, que é suspensão mais amortecedor. Esse par resolveu o problema para os carros, mas aqui está o detalhe que praticamente ninguém questiona. Nada disso existe na parte mais importante do trator. O eixo traseiro vai direto do chassi até a roda, sem braço, sem mola e sem amortecedor, um bloco sólido de metal ligado rigidamente à estrutura da máquina. E se seguirmos a lógica que acabamos de construir, isso deveria ser um desastre, mas não é. É o motivo pelo qual não é revelado algo que muda completamente a forma como você olha para essas máquinas. O segredo está escondido bem no meio do eixo dianteiro. Diferente do eixo traseiro, que é completamente rígido, o eixo da frente tem um único ponto de articulação, um pivô posicionado exatamente sobre o diferencial. E essa escolha de posição não é o acaso, é genialidade pura da engenharia. Porque em qualquer carro, transmitir uma força até a roda que também precisa se mover para cima e para baixo exige uma quantidade enorme de juntas flexíveis, caras e complexas. Mas ao posicionar o pivô exatamente no ponto onde o diferencial se encontra, já muda a direção da força de rotação. O trator elimina completamente essa necessidade. Ele reaproveita um movimento que já existia para resolver um problema que em qualquer outro veículo exigiria dezenas de peças a mais. O resultado é um eixo dianteiro que balança livremente. Quando uma roda da frente sobe, o eixo simplesmente inclina e na parte de trás é o chassi inteiro que se ajusta, absorvendo essa inclinação. As 4 rodas continuam no chão sem única mola. Só que essa solução tem um limite claro. Ela só funciona em baixa velocidade. Um trator lançado ao ar por um buraco, numa lógica de um carro sem suspensão, seria catastrófico.
catastrófico. E é exatamente aqui que entra o segundo segredo dessa engenharia. Um segredo que está literalmente debaixo do seu nariz, mas que a maioria das pessoas nunca associou a um motivo real. As rodas traseiras de um trator não são grandes por acaso, nem só por estética. Elas rodam com pressões de ar extremamente baixas o suficiente para que o próprio pneu se deforme ao encontrar um obstáculo, funcionando quase como uma suspensão só de borracha. Metade do sistema de amortecimento de um trator, na prática, é só um pneu enorme, mole, projetado para absorver o impacto que em qualquer outro veículo seria absorvido por metal e mola. Mas isso ainda não explica tudo, porque existe uma pergunta que a maioria dos engenheiros inexperientes era completamente, que é: se pressão é força dividida por área, então em teoria o tamanho do pneu não deveria importar para a aderência. Um pneu pequeno com o mesmo peso deveria ter a mesma tração que um pneu grande com o mesmo peso. Na teoria isso funciona, mas no mundo real não, porque na terra, lama e solo agrícola não se comportam como uma superfície perfeitamente rígida. Os primeiros gramas de pressão extra fazem o pneu penetrar e se encaixar no solo de um jeito muito mais eficiente, mas conforme a pressão aumenta, esse ganho de aderência desacelera drasticamente. Isso significa que, mesmo com o mesmo peso total, um pneu maior sempre vai ter tração num campo de terra do que um pneu pequeno. E tração para um trator não é luxo, é o próprio limite da máquina, porque a maioria dos tratores nunca é limitada pela potência do motor. Eles têm marchas tão reduzidas que praticamente qualquer motor consegue gerar força suficiente. O verdadeiro limite é sempre a aderência. E há um segundo motivo ainda mais silencioso para essas rodas gigantes existirem. O solo agrícola pode ser destruído para sempre se for compactado demais. Existem estradas onde nada cresce há décadas, simplesmente porque o peso repetido de veículos pesados comprimiu o solo a um ponto sem volta. Um trator precisa espalhar seu peso numa área grande o suficiente para nunca fazer isso com uma lavoura inteira. Alguns modelos mais modernos até esvaziam parcialmente os próprios pneus para entrar no campo e enchem de novo automaticamente ao sair, só para proteger o solo em que estão pisando. Só que se as rodas grandes resolvem tantos problemas, por que as rodas da frente continuam pequenas? A resposta parece simples, mas até você perceber a consequência dela. Rodas grandes na frente bateriam nas laterais da máquina no movimento em que o trator precisasse virar. E é justamente essa limitação de espaço silenciosa, quase invisível, que ajuda a explicar por que boa parte dos equipamentos agrícolas pesados com tração total opta por um chassi articulado dividido ao meio em vez de rodas dianteiras enormes. Existe mais uma peça nesse quebra-cabeça que fica completamente escondida da vista, literalmente mergulhada dentro da própria máquina, que são os freios. Enquanto um carro comum usaria discos expostos, vulneráveis à lama, à água e à sujeira constante de um campo, o trator esconde seus freios dentro de um banho de óleo, bem ao lado do seu diferencial. E um freio comum mergulhado em óleo simplesmente pararia de funcionar, mas esse sistema foi projetado exatamente para operar dessa forma. O resultado é um componente que praticamente nunca precisa de manutenção, protegido justamente pelo ambiente que destruiria qualquer outro sistema de frenagem. E em muitos modelos mais simples, existe um detalhe ainda mais revelador sobre como essas máquinas foram pensadas. Os pedais dos freios são dois e eles freiam as rodas traseiras de forma independente uma da outra. Isso permite girar a máquina quase sobre o próprio eixo, numa curva fechadíssima, simplesmente freando uma roda e deixando a outra livre. E quando esse recurso não é necessário, uma pequena peça de metal trava os dois pedais juntos, transformando o sistema de volta num freio convencional, sem nenhum sensor, sem nenhuma eletrônica escondida. Só um mecanismo puro. Decisões de engenharia que resolveram problemas reais, sem depender de nada que possa falhar silenciosamente. E é exatamente essa filosofia que explica por que, décadas depois de suspensão moderna ter se tornado padrão em praticamente qualquer veículo do planeta, o trator continua sem ela. Não porque seja mais barato, não porque seja mais simples de fabricar, mas porque para o único trabalho que essa máquina precisa fazer, que é puxar, arrastar, tracionar cargas enormes sobre terrenos imprevisíveis, um pedaço sólido de aço ligado direto entre o chassi e a roda é simplesmente mais forte, mais confiável e mais difícil de destruir do que qualquer sistema de molas jamais poderia ser. A suspensão foi inventada para dar conforto e controle em altas velocidades e é
Exatamente isso que um trator nunca precisou. Se você gosta de descobrir por que a engenharia mais inteligente às vezes está escondida em máquinas mais simples, se inscreve, porque essa não foi a única solução genial escondida debaixo do capô de algo que todo mundo acha que já conhece.